Conviver com a rotina dura e desconhecida imposta pela Covid-19 foi um desafio às equipes hospitalares. A luta contra a doença exigiu conhecimento, dedicação e superação. Mas e quando não é só o profissional que está envolvido? E quando em volta estão amigos, conhecidos e familiares como pacientes? E para um médico, como é sair de seu papel e ser o paciente? Um pouco destas questões são respondidas pelo nosso personagem de hoje na série Heróis da Vida. Por esses corredores que você vai percorrer conosco aqui no Hospital Universitário Santa Terezinha, muitas histórias ficaram marcadas durante a pandemia da Covid-19 e principalmente histórias dos profissionais que atuaram na linha de frente, heróis que passaram muitas vezes despercebidos devido às máscaras e à paramentação que usaram. Hoje você conhece o Dr. Adriano. Meu nome é Adriano Rieger, eu sou médico pneumologista e trabalho com as equipes de UTI aqui do hospital. Já estou no hospital aqui há 18 anos e com a equipe do Covid desde o início, desde março do ano passado. Experiente, o Dr. Adriano já havia vivido uma situação parecida como a da pandemia da Covid-19. Foi na época da H1N1, mas desta vez a proporção foi outra. Na verdade foi um choque, porque nós já tínhamos tido o H1N1 em 2009, mas o H1N1 em 2009 foi muito menor do que acabou sendo o Covid. E nós tivemos que acabar criando uma estrutura do zero, uma estrutura para atender pacientes, uma estrutura de UTI que atenda pacientes mais complexos do que a média dos pacientes de UTI e partir do zero e adaptar a estrutura e equipes médicas, enfermagem, fisioterapeuta, toda a equipe do hospital teve que se adaptar para criar esse ambiente completamente novo. Foi um período assim de bastante angústia porque nós não tínhamos certeza do que nós íamos enfrentar e também de depois um período de muita sobrecarga também, porque a demanda acabou sendo muito maior do que a gente esperava. No começo, um dos desafios para as equipes na luta contra a Covid foi o excesso e a confusão de informações sobre os tratamentos. Ainda estamos tendo, mas principalmente nós tivemos um período muito ruim em que o excesso de informações acabou atrapalhando muito em relação aos tratamentos, os possíveis tratamentos que funcionassem. Quem já tinha convivido com o influenza A, o H1N1, já foi um período também de completamente descobrir como tratar a doença ao longo da evolução da doença. Só que foi uma escala muito maior e um período em que nós sofremos com excesso de informações e isso acabou atrapalhando muito em relação aos possíveis tratamentos que funcionaram. Outro grande desafio para as equipes médicas foi quando a capacidade dos hospitais chegou ao limite. Chegou num ponto que passou do que as estruturas poderiam atender. E isso é uma coisa que deixa a gente muito angustiado, porque quanto maior a lotação, menor a qualidade do atendimento, porque eu poderia dividir o meu tempo em 5 pacientes, eu tenho que dividir em 10, eu tenho que dividir em 15. Então isso foi uma das coisas que preocupou muito a gente, de com toda essa sobrecarga tentar manter um tratamento humanizado, tentar manter um tratamento com toda a qualidade necessária para dar toda a chance das pessoas sobreviverem. Dr. Adriano também lembra como foi conviver com a doença como médico, vendo amigos, colegas e familiares sofrendo com a Covid. Para ele, o aspecto psicológico desafiou a todos. Eu cheguei a brincar com os colegas que, na verdade, foram 10 anos em 2. Quem trabalhou aqui no Covid, por mais que a gente está perto de ter 2 anos de equipe de tratamento, as pessoas envelheceram uns 10 anos nesse período pelo estresse, pela sobrecarga que aconteceu. E
todas as pessoas que trabalharam aqui no Covid, todas elas, mais cedo ou mais tarde, passaram por um momento de desânimo, passaram por um momento de angústia, passaram por um momento de raiva, e aí volta a se acalmar, porque não tem o que fazer, tem que seguir trabalhando, e aí conforme o andamento volta um novo momento de raiva, de angústia, que não tem como fugir disso, porque foi uma situação muito estressante. Se apegar aos pacientes foi comum nesta época de pandemia. Afinal, alguns tiveram períodos longos de internação até vencerem a doença. A proximidade com as famílias também foi maior, já que uma das rotinas dos médicos era telefonar para as casas e informar os familiares sobre seus entes queridos, que muitas vezes estavam incomunicáveis. Dr. Adriano lembra como eram esses contatos. Pacientes que ficam 30, 40, 60 dias ou mais, nós tivemos pacientes que ficaram mais de 3 meses internados. A gente acaba se apegando ao paciente, a gente acaba se apegando à família, e o que me chamava a atenção, às vezes, quando eu ia ligar para algum familiar, e mesmo ligando para algum telefone fixo que não reconheça o número digitado, o familiar só por ouvir a voz já sabia quem era que estava ligando para passar as informações. Então a gente não tem como não se apegar com os pacientes quando é uma situação dessas. A palavra superação foi vivida em todos os seus aspectos pelas equipes do Hospital Universitário Santa Terezinha. Foi preciso fazer muito com o que estava disponível e com as dificuldades. Mas o Dr. Adriano garante que todo o esforço é válido quando acontecem os reencontros com os pacientes. Para a equipe, para o atendimento, o saldo foi positivo, porque do que poderia ter acontecido de óbitos, nós tivemos um número muito pequeno. Do que a gente tinha disponível de equipamentos, do tamanho da equipe, a gente conseguiu fazer um atendimento muito bom. E a gente reencontrar depois da alta alguns pacientes que ficaram muito tempo internados, que tiveram muito próximos de morrer, e aí a gente reencontrar esse paciente semanas ou meses depois que ele saiu do hospital, e tanto ele quanto as famílias agradecidas e mandando abraços para toda a equipe, agradecendo pelo atendimento. Isso foi uma das coisas mais recompensadoras. Outra coisa que aconteceu, assim, situações de estresse como essa, ou quebram uma equipe, ou nem mais. E o que eu percebi que na nossa equipe a gente conseguiu unir mais ainda a equipe, conseguiu acrescentar outras pessoas na equipe e funcionou de uma maneira muito grande. Dr. Adriano viveu a experiência de ser também um paciente da Covid, sentindo o medo e a insegurança que a doença trouxe. Eu tive Covid em julho do ano passado, foi quando estava começando a primeira onda forte, e eu, claro, não soubesse a evolução da doença, eu teria vindo para o hospital, e teve um dia, inclusive, que eu até comecei a piorar, comecei a ter falta de ar, ter um pouco de queda de oxigênio, que eu cheguei a pensar em preparar minha mala para vir para o hospital. E será que eu ponho pijama na mala? Se eu for para UTI eu não preciso do pijama. Então, mesmo a gente sabendo o que está acontecendo, a gente passa por uma situação muito angustiante. Às vezes saber o que vai acontecer é pior ainda. Nesta pandemia, mais do que praticar medicina, os profissionais, como o Dr. Adriano, foram símbolos de esperança e vitais para salvar vidas e voltar a reunir famílias e amigos. Aos poucos, seus esforços, lutas e sacrifícios estão ajudando a vencer a Covid. E nesta semana, Santa Catarina, pela primeira vez no ano, não registrou mortes pela doença. Mais do que um motivo para comemorar, é também ocasião de reconhecer os heróis da vida. E em nome deles, hoje é você, Dr. Adriano, que recebe a gratidão de todos nós.